Então vamos lá, hoje a gente está falando sobre imersão para líderes e obreiros. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que liderança é algo, é um estudo. O estudo sobre liderança não se restringe ao meio evangélico, ok? Não se restringe ao meio evangélico, mas está em todas as áreas da sociedade e na criação como um todo. Liderança está na criação como um todo. Adonai, quando criou tudo que nós vemos, baseou-se em organização e liderança. Anota isso aí. Deus, eu usei Adonai, mas bota aí. Deus, quando criou, quando fez a criação, ele baseou-se em organização e liderança. Deus, quando fez a recriação ou a criação, depende daquilo que você acredita, Deus se utilizou de organização e liderança. Vamos lá. Organização. O mundo era um caos, concordam comigo? E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a terra era um caos. Então Deus foi organizando a criação. Como é que Deus foi fazendo a organização? Deus fez, separou elementos. Como é que Deus fez? Anote isso. Separou elementos, criou novos elementos e estabeleceu líderes. Assim foi, Deus desfez o caos, separando elementos, criando os novos elementos e estabelecendo líderes. Separando elementos, criando os novos elementos e estabelecendo líderes. Como é que Deus fez separando elementos? A Bíblia fala, e a terra era sem forma e vazia, o Espírito parava sobre a face das águas. E Deus disse, haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Então o que ele fez? Ele fez separação. Quando ele fez separação, ele está organizando algo para cima, algo para baixo. E existem coisas que elas não podem se misturar. Sujeira e santidade não andam juntas. Na casa de Deus não pode haver desorganização. A organização precisa ser estabelecida dentro da casa do Pai. Certo? Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Existem determinadas situações que nós precisamos ser incisivos. Incisivos. Por exemplo, obra social da igreja. Obra social da igreja, se não tiver uma atenção tremenda, o espírito de miséria se aloja dentro da igreja. Porque as pessoas trazem para a igreja aquilo que elas não querem dentro da sua própria casa. E aquilo que elas não querem dentro da sua própria casa e trazer para a igreja, o pastor da igreja, o líder dessa área da igreja, tem que pegar aquilo e jogar fora. Roupa rasgada, ventilador sem hélice, chuveiro sem resistência, tem que ser queimado. Escute outra coisa que eu quero dizer para vocês. O pastor Josué me ensinou, e tem aqui um casal que está aqui, e eles aprenderam a duras penas com isso. O pastor Josué dizia, Satanás quer conviver com a bênção que Deus deu a você. Ele te deu um carro, Deus te deu um carro, mas ele não pode impedir de Deus te dar um carro, mas ele habita na sujeira do seu carro. Eu conheço pastores que a pior coisa do mundo era entrar no carro dele. Abra como é que é o nome daquele negócio? Porta-luva do carro. Você me permite ir, você tem coragem de me levar no seu carro agora, para que eu veja o porta-luva do seu carro? Porque tem gente que é aquele monte de papel, aquele monte de coisa velha jogada lá dentro. A bênção é o carro, mas a desgraça está lá, tá morando junto. Escuta isso. Igreja não pode ter quartinho de bagunça. Sua casa não pode ter quarto de bagunça. Tua casa precisa ter despensa. Tem que ter depósito. Quartinho de bagunça não. Então dá um grito aí para alguém perto de você e diz assim: quartinho de bagunça não.
Vou dar exemplo de Itaboraí. Aqui a gente, cada centímetro quadrado de espaço a gente luta. Era aqui debaixo da escada aqui, aí tiveram uma célebre ideia, a gente tem uma vaga na garagem aqui do prédio. Aí pedimos ao proprietário se a gente podia fechar com as telhas para fazer um depósito. Pelé foi, encheu de prateleira, colocamos estrado no chão, ele acabou o negócio e estava tinindo de arrumado. Esses dias Zezé chegou, diaconisa Zezé estava com os cabelos tudo em pé. E já viu, irmão, quando Zezé está com o cabelo em pé, eu não chego perto dela, porque ela está zangada. E ela fala assim, pastor, olha, pastor, porque ela não escuta, então, pastor, olha, pastor, eu fui lá, pastor, lá naquele quartinho lá, pastor, aquilo está cheio de demônio. Sabe por quê? Não foi uma coisa que virou demônio, mas é uma coisa, com outra coisa, com outra coisa, com outra coisa. Satanás, ele vem no sapatinho. Então existem coisas que precisam ser separadas. Escute uma coisa, não adianta você ministrar sobre prosperidade no púlpito, se lá no escondido tem miséria escondida dentro da igreja lá. Ok? Então entenda uma coisa, não permita que nada fique no seu guarda-roupa que não seja do seu uso. Eu botei um propósito no meu coração, vou dar minhas roupas de pedalar tudo para Carlos, porque eu estava aguardando, esperando o dia que eu emagrecesse de novo. Porque tem coisas que a gente fica guardando de 300 anos atrás, que aquilo não tem utilidade. Abra espaço para o novo de Deus na sua vida, irmão. Ô, irmãos, essa é uma boa palavra, irmão, vou repetir. Abra espaço para o novo de Deus na sua vida, meu irmão. Então Deus, como é que Deus fez? Separou elementos, águas de cima, água de baixo. Falou assim, ó, separou porção da terra, porção de terra seca das águas do oceano. Então ele fez, ó, separou assim e assim. Então tem que ter separação em todos os níveis dentro da casa do Pai. Isso aqui tem que ter organização, porque se não tiver organização, isso aqui virá uma bagunça. Em todo lugar que tem ser humano precisa ter organização, porque já viu. Porque se você não organizar, um come e o outro fica sem. Aí você pega um culto, como é que você faz um culto? O culto você faz oração, você faz louvor, você tem anúncio, você tem oferta, você tem revelação, visão, profecia, não é não? Pastora Glória, aleluia, pregação da palavra, convite, anúncio. E o culto tem 2 horas. Mas aí você pega um dia, que eu ia falar o pastor Wagner, mas não vou falar. Aí bota alguém aqui para começar o culto. A pessoa prega na hora do culto. Do começo, é para fazer uma oração, ler o texto e fazer uma oração. A pessoa vai pregar 10 minutos, eu fico lá do gabinete escutando, olha só, 10 minutos, eu fico lá do gabinete olhando aqui, ó, olha só, 10 minutos para abrir o culto. Aí dá para Mônica, porque Mônica é a bagunceira maior, vocês sabem disso, porque o dia que ela está cheia, o dia que Mônica está cheia, os pastores quando sobem, aí não, teve um dia que ela chegou para Ailton e falou assim, sério? Mandou Ailton ficar quieto. Espera porque está o manto. Aí ela estica o negócio. Ela estica o louvor porque Deus está usando ela. Aí vem pastor Ailton, que Deus está usando ele também. Aí olha para mim assim, o pastor vai brigar comigo, mas eu vou fazer assim mesmo. Então ele é pior do que... Porque ele sabe que eu vou brigar e faz assim mesmo. Aí estica a revelação. Aí depois outro vai dar aqui o negócio dos visitantes, que é aquilo, eu tenho tantos anos, tanto tempo que eu e o microfone, e quer esticar aquele negócio. Aí vem o outro para pregar, e vem o outro para tirar oferta. Aí daqui a pouco o culto faz 2h30, 2h40, 2h50.
como teve o trabalho da conferência de jovens, que eu estava, não sei aonde, que eu estava pregando, que era 11 e pouca da noite, o culto estava rolando, e pastor Renan foi interceder ainda por Chuína, dizendo, pastor, era um manto muito grande. Só que é manto muito grande, só que depois você tem que falar para o pai desse jovem adolescente que vai entrar no caramujo 00:30. Separação, gente, organização. Não é povo que coordena. Quem coordena é líder. Líder dá direção. Líder fala o que vai ser feito e o grupo vai obedecer. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Se você fala uma coisa e o povo não obedece, é porque você não é líder deles. Ou eles não te veem como líder. Então a desobediência está endossando a sua falta de liderança. Como é que Deus fez a criação? Criando elementos. Porque a terra era sem forma e vazia. E havia trevas. E disse o que Deus disse? Haja luz. Então ele cria a luz. Não é luz de sol, não machou? Não é luz de sol, não é luz de lua, não é luz de estrela. Cria-se a luz. Então tem um elemento novo que está surgindo. Então, quando eu quero organizar as coisas, às vezes eu preciso criar coisas que não existem. Coisas que ainda não tem. Como o pastor falou, como é que é o nome, pastor? Do negócio que tem lá na sua igreja, do negócio do xerife lá? O diretor de culto. Aí você vai ver que a gente está tão ligado aí, tão alinhado. O diretor de culto agora nosso aqui é o pastor Wagner e Viviane. Cheguei para ele e falei assim, agora, a partir de agora, vocês fazem checklist agora de tudo que tem na igreja antes de começar o culto. E estabeleceu liderança. Que liderança que Deus estabeleceu na criação? Colocou sol para governar dia e lua para governar a noite. São líderes celestes. Quando Deus criou o homem, foi-lhe dada a incumbência também de organização e liderança, lavrar e cuidar da terra. Quem é que coordena? Quem é que lidera a terra? É o homem. É o homem que governa a terra. Vou repetir, é o homem que governa a terra. No reino dos animais, escuta isso aqui. No reino dos animais, vemos claramente o princípio de liderança sendo estabelecido por Adonai, nos próprios animais. Eles não têm raciocínio como a gente, mas eles têm o quê? Instintos. Que instintos é esses? Os instintos são dados por Deus. Escuta só, uma manada de elefante. Depois você coloca lá, e procura no Discovery lá, o Serengeti. As migrações do Serengeti. Que eles precisam migrar de distâncias gigantescas em busca de água. Então veja só, na manada de elefante, o líder sempre é o mais velho e o mais experiente, e não o mais forte. Entende? Nem sempre aquele que é o mais forte, ele é líder. Líder não é força, líder é experiência e capacidade. Então, nem sempre quem canta melhor vai ser o líder do ministério de louvor. Nem sempre o que toca melhor será líder dos músicos. Nem sempre o melhor pregador da igreja será o líder do grupo ministerial da igreja. Em situação de perigo, como é que a manada de elefantes trabalha quando tem perigo? Quando um perigo se apresenta a eles, o que eles fazem? Cada um por si, Deus por todos, certo? Sim ou não, irmão? Eu não falo sim ou não, é porque eles estavam pregando que eu estou copiando. Então o que faz? Quando o perigo se apresenta, qual é a ordem que eles estabelecem? O filhote fica onde? No meio. E quem faz o círculo? Por quê? Porque os mais fortes nesta hora não utilizam a força para fugir, utilizam a força para defender. Então a força que eu e você temos não deve ser para a autopreservação, mas para ajudar aqueles que são mais fracos do que nós. Tem um filme muito profético.
Ben-Hur. Não o mais novo, o mais velho, o mais antigão, lá de 1940, alguma coisa, com Charlie Heston, aquele cara lá, que fez Moisés. Aí tinha, Wagner, me ajuda aí, tinha o Ben-Hur e o Messala. O Ben-Hur tinha 4 cavalos, era corrida de biga de 4 cavalos puxando, e Messala tinha os cavalos negros. Aí o cara, o árabe que era o dono dos cavalos, ele colocava os cavalos em qualquer lugar e ele sempre dava errado. Aí o Ben-Hur olhou cada característica de cada cavalo, porque ele dizia assim, o mais forte precisa estar por fora, porque ele faz o maior percurso, quando faz a curva, ele anda mais do que o de dentro. O mais fraco não fica do lado de fora, o mais fraco fica pelo lado de dentro. É organização, você precisa organizar as pessoas de acordo com aquilo que elas podem oferecer a você. Se você só quer trabalhar com os mais fortes, por exemplo, tem um ministério de louvor, você só pega os melhores cantores para colocar, você vai criar uma tampa nesse negócio. O que você faz? Se você tem 4 vagas, pega os 3 melhores com um que não é tão bom. Para quê? Os 3 superiores vão puxar o de baixo. Porque o de baixo vai ver a régua e ele vai se esforçar para chegar na régua. Você não pode nem colocar os 3 mais fracos com o mais forte, porque daqui a pouco esse que é o mais forte desanima. Porque ele gosta de excelência e os outros não estão a contento. Divida. Isso chama-se liderança. Liderança é sabedoria para conduzir pessoas. Diga amém, irmão. Ok? Então veja só, entre elefantes a hierarquia é matriarcal, não é o macho que coordena, sabe disso? Nos elefantes, não é o macho que coordena, quem coordena é o quê? É a fêmea, e a fêmea é mais velha, por quê? O conhecimento das rotas das águas, como elas andam mais de 3.000 quilômetros, é tudo por instinto. Quem é que vai na frente? É quem conhece o caminho. Quem são os contadores de história da igreja? Quem são os mais velhos que sabem as rotas? Quem são aqueles que têm paciência para ensinar a geração que está vindo os segredos da rota que você aprendeu de outros? Eu tenho me preocupado demais com relação a isso. Se não tiver essa paciência para ensinar os outros, aí você vê, parece que tem um manto aqui hoje, negócio de assembleia, né? Todo mundo está falando, eu vim da assembleia, eu vim da assembleia, eu vim da assembleia, eu tenho a raiz da assembleia e tal. Por exemplo, no meio daquele povo do manto, as mulheres falam umas línguas estranhas com a entonação que eu acho muito maneira. Quando elas abrem a boca, você fala assim, meu Deus! Por que não tem mais isso hoje? Cada vez tem menos isso hoje no meio das igrejas church. Sabe por quê? Porque as antigas não ensinam as mais novas. Aí cada vez mais, pessoal de intercessão da igreja, o pessoal mais barulhento das igrejas antigamente era da intercessão. Pensa no povo, meu filho, que pegava panela para bater, para fazer barulho, era o povo da intercessão. Agora o povo da intercessão na igreja parece que, como é que o cara falou? Quem falou aqui o negócio do gato aqui? É Kirk falando, é oração de chama-gato. Meu Deus! Fala assim, meu Deus! Como é que vai se aprender? Com alguém fazendo, vaso. Com alguém sendo exemplo. Agora olha só, olha que legal. Coloca o vídeo aí da matilha de lobo, coloca aí. Olha que vídeo maneiro. Será que vai dar para ver? Uma matilha de lobos. Os mais velhos e doentes vão à frente. Cadê o som? Uma matilha para que não se percam. Lobos mais fortes. Volta no início. Volta no início. Logo atrás dos... Olha só. Bota o som. Você sabia que em uma matilha de lobos, os mais velhos e doentes vão à frente, dando ritmo à matilha para que não se percam. Lobos mais fortes, velozes e guerreiros vão logo atrás os protegendo, bem como protegendo os que estão atrás. No meio, o
caminham os lobos mais novos e as fêmeas. Logo atrás mais um pequeno grupo de lobos guerreiros, velozes e fortes para fechar a proteção da matilha. E isolado atrás, o macho alfa acompanha e coordena toda a matilha. Você Viu? sabia que em uma matilha... Trava. Tá vendo? Ele está me ensinando. Cara, a natureza está me ensinando. Quem é que vai na frente? Os velhos, os doentes. Por quê? Se eu largo eles atrás, os mais novos vão embora e largam ele para trás. Aí quem vem atrás para pegar? Amaleque vem pegar justamente os que estão atrás. Mas os lobos me ensinam, eu coloco o velho, o cansado na frente e coloco um grupo capaz de brigar por eles. Ó, tá vendo? Eu boto um grupo para lutar por eles. Depois eu coloco filhotes e fêmeas. Depois entra outro grupo de defensores, dos defensores do filhote e da fêmea. E lá no final, vem quem manda. Quem manda não está bonitão do negócio. Quem manda é o servo. Quem manda está atrás. Quem manda está dizendo aqui, Amaleque não chega aqui, porque isso aqui é minha responsabilidade. É o meu rebanho, é o meu ministério, é o grupo que o pastor Valbo me confiou, é a igreja que ele me confiou. É o que o pastor Balbino falou. A liderança secular, o líder é exaltado. A liderança de Jesus, o líder ele é servidor. O líder serve. O líder não tem a coisa de aparecer. O líder fica feliz de ver que outros menores estão tendo lugar à mesa com ele. Amém ou não amém, irmãos? Ok? Então vamos lá. Com isso, vemos que alguns sistemas precisam ser melhorados. Se tem sistema que precisa ser melhorado, deve-se aperfeiçoar o quê? O sistema de organização e liderança. Então ajuda alguém e fala assim, a organização e a liderança está precisando ser aperfeiçoada aí, tem que melhorar isso aí. Pergunta a você, todo mundo é chamado para liderar? Essa é uma pergunta que vocês têm que sair daqui respondendo. Senão isso aqui não valeu a pena. A pergunta, todo mundo é chamado para liderar, sim ou não? Sem ficar em cima do muro. E sem medo de errar. Quem acha que todo mundo é chamado para liderar? Levanta a mão. Se eu fosse você, eu olhava para o lado de cá, hein? Quem acha que nem todo mundo é chamado para liderar? Levanta a mão. Quem é que não acha nada? Levanta a mão. Então deixa eu dizer para você, todo mundo é chamado para liderar. Só que depende do nível. O problema nosso é que a gente acha que liderança é liderar grupo de pessoas. Por exemplo, se você é pai e mãe, você é o quê? Líder. Se você é pai e mãe, você é líder. O que é fazer discípulo? Fazer discípulo é liderar. E o que é liderar? Anote isso aí. Simples. Liderar é influenciar. Isso é liderar. Liderar é influenciar. Não é cargo e não é função. Liderança não é cargo nem função. Liderança é influenciar alguém. Todos nós, irmãos, temos algum tipo de influência sobre alguém. Seu filho sabe que ele nasceu sabendo que tem que escovar dente antes de dormir? Que tem que escovar dente antes de acordar? Por que ele escova dente quando vai dormir e quando vai acordar? Por quê? Foi ensinado, porque você liderou. Porque você fez o quê? Influenciou. Influenciou. Quanto gosta de cuscuz? Não, não é cuscuz branco não, irmão. É cuscuz amarelo. Quem não gosta? Levanta a mão. Quem gosta de jiló aqui, irmão? Sangue de Jesus tem poder. Influência. Influência. Tem
algum botafoguense aqui, irmão? Aí, é desviado. São influências. São influências. Anota isso aqui rapidinho, vambora, rapidinho. Tainan, essa arte, vê se está aí, essa que eu te mandei. Quando as pessoas o respeitam como indivíduo, elas te admiram. Anota isso aí. É essa que eu pedi para você colocar. Aqui, está na tela aqui, ó. Quando as pessoas o respeitam como indivíduo, elas te admiram. Quando as pessoas o respeitam como amigo, elas te amam. Mas quando as pessoas o respeitam como líder, elas te seguem. O que você tem buscado? Admiração, amor ou seguidores? Ué, pastor, mas amor e tal, admiração, não está na Bíblia? Tá. Mas Deus não te chamou para isso, para ser simplesmente amado ou admirado. Deus te chamou para você ser seguido. Você precisa ser seguido. Se as pessoas não te seguem, é porque elas não te veem como líder. Escute isso aqui. A outra, Tainan, a outra arte. Escuta aqui, liderança e influência. Aquele que acha que lidera, mas não tem seguidores, e aqui o seguidor, pastor Balbino, não é que a gente está diferente do que ele falou. Seguidor / discípulo. Vamos colocar assim? Eu coloquei seguidores para você poder entender, mas não confunda isso aqui com um negócio de rede social, tá? Aquele que acha que lidera, mas não tem discípulos ou seguidores, está apenas dando um passeio. Se eu não influenciar pessoas, elas não me seguirão. E se as pessoas não me seguirem, então eu não sou líder. Isso é simples. Entenda bem uma coisa, eu disse que todo mundo aqui pode ser líder. Todo mundo nasceu para liderar alguma área na sua vida. Mas existem níveis de liderança. A liderança não é algo, ela pode ser nata. Existem pessoas que nasceram para ser líderes. Elas nasceram, é inerente delas, elas têm isso dentro delas. Faz uma dinâmica de grupo, tem um que vai levantar a cabeça, que vai coordenar, é natural da pessoa. Você vai jogar bola. Por exemplo, fizeram aqui um jogo aqui de solteiro contra casado, aqui da igreja. Ano retrasado, no caso, que Vandinho fez gol. Não vou falar do ano passado, porque o ano passado foi um show de horrores da plenitude. Pensa no show de horrores, foi o futebol do final do ano passado. Pegaram, alugaram, compraram, serão umas camisas de tamanho pequeno, deram para o pessoal dos casados. Gente, pastor Vance estava a coisa mais feia do mundo. Eu não sei como é que, meu Deus do céu, aquela camisa apertada, aquela coisa, aquela barriga gigantesca, assim correndo, parecendo seu boneco, pelo amor de Jesus. Mas tirando isso, a do ano retrasado, a camisa foi maior. Olha lá, Vitor, fica em pé aí, Vitor, para todo mundo. Olha como é que Vitor está, aplauda Jesus aí pela vida de Vitor, olha lá. Já foi 20 quilos, meu irmão. É porque o que o pastor Balbino falou, às vezes você precisa dar um choque de ordem na pessoa. Quando eu olhei Vitor no campo, eu falei assim, sangue de Jesus tem poder. Cara, estava um negócio gigante assim. Eu olhei Vitor, eu falei para Vitor assim, estava Vitor e Vislane, a esposa. Eu falei, Vislane, você não briga com o Vitor não, hein? Porque Vitor rola por cima de você na madrugada, te mata sufocado, hein? Meu irmão, teve até que fazer concerto comigo, entrou na cabeça do cara, ele disse assim, eu vou emagrecer só para envergonhar o pastor, mas deu certo, funcionou. Então veja só, escute isso, vamos lá, vamos caminhar para encerrar. Você, se as pessoas não te seguem, é porque você não lidera. Não entendi nada agora, cara. Todo é delay, totalmente desconecto, cara. Jesus, bota a mão na cabeça desse rapaz aí, gente. Então veja, vamos lá, gente, vamos lá.
Então veja só. Se as pessoas não te seguem, é porque você não tem um nível de liderança apropriado. Escuta só, existem pessoas que nascem para isso. Aí, por exemplo, no tal do futebol do ano retrasado, quem estava na beira do campo, coordenando os jovens solteiros da igreja? Miguel. Eu fiquei olhando, olha isso, Vaso. Fulano, venha! Fulano, vai! Não entende nada de futebol, não entende nada de organização. Você agora, venha! Venha você agora! Fulano, vai! É natural. Agora uma coisa, liderança se desenvolve, anota isso aí, liderança se desenvolve. Você pode desenvolver a sua liderança. Estudando, ampliando, ok? Porém, existem pessoas que elas têm um teto nisso aí. Agora vamos lá. E eu caminho para encerrar mesmo. Se eu não influenciar as pessoas, elas não me seguirão. Se as pessoas não me seguirem, então eu não sou líder. Se eu tenho um sonho, mas não tenho equipe, então o que eu tenho não é um sonho, é um pesadelo. Então aquilo, se eu quero que o meu sonho se realize, eu preciso de quê? Líderes. E o que você precisa fazer? Treinar esses líderes. Treinar esses líderes. Por exemplo, discipuladores aqui da igreja. Não adianta, o que vocês fazem não funciona. O que vocês fazem não funciona. Vocês querem que as pessoas simplesmente venham domingo de manhã aqui para estudar com vocês. Mas vocês não trabalham seus discípulos durante a semana. Se você não trabalha eles durante a semana, o que acontece domingo de manhã é a consequência daquilo que você faz durante a semana. Então entenda uma coisa, desenvolver líderes exige trabalho. Trabalho. Você vai ver, os mais antigos aqui da igreja, que tem o DNA maior nosso, eram por quê? Porque toda semana eu tinha reunião com eles na igreja. Toda segunda-feira. Reunião, eu dava discipulado na segunda-feira, dava estudo na quarta-feira e culto da vitória na sexta-feira. Direto. Isso que você vai... Porque ajudar as pessoas a se desenvolverem, liderar, é você fazer transferência de quem você é para outras pessoas. Liderar não é mandar, anota isso, liderar não é mandar, não é simplesmente mandar. Não é mandar. Liderar é influenciar. E o que a gente está querendo aqui de vocês aqui? Em nome de Jesus, que vocês saiam daqui, cheios de fogo de Deus, cheios da graça de Deus, sabendo, você vai influenciar alguém. Opa, essa aqui é uma boa palavra. Você já pensou, irmãos? Se cada um de vocês influenciarem 2 pessoas, nós teremos aqui 1050 pessoas cheias da graça, cheias do poder, cheias da unção, querendo servir. Amém ou não amém? Então, termino entendendo que tudo isso que a gente passou aqui hoje, tudo, o que o pastor Luciano ministrou, o que o pastor Balbino ministrou, o que o pastor Kirk ministrou, tudo isso, toda essa informação, ela precisa, Zé, comigo, por favor, ela precisa estar envolvida em amor. O maior de todos os dons se chama amor. Você pode ser um líder excepcional, mas se você não souber qual é a fonte motivadora, Deus não aceita esse trabalho. Entenda, gente. Nós não somos empresa. Nós não estamos cuidando de clientes aqui dentro. Nós não trabalhamos com venda. Nós anunciamos o Evangelho. E estamos discipulando pessoas para levá-las ao céu. Então a liderança, se tudo que a gente aqui pode resumir aqui em uma pequena frase, liderança é a nossa capacidade de levar pessoas a Cristo. Ajude alguém. Preste atenção. Quando você é jovem, você tem um tipo de liderança.
Quando você fica mais velho, você fica mais experiente. Por exemplo, quem viu essa série Casa de Davi? Veja lá, não sei onde, não sei se está na Netflix, não sei onde. Amazon Prime, a Casa de Davi. O negócio foi legal. Eu não sei por que não botaram o Davi de cabelo ruivo e de sarda. Eu não sei por que botaram o garoto de cabelo preto. Pô, podia ter colocado o garoto lá de cabelo ruivo. Mas uma coisa daquela série muito legal, que a mãe de Davi, o tal do leão que Davi depois vai matar, isso não está na Bíblia, tá? Isso aqui é licença poética. O que ela fez? O leão veio para matar Davi. O que ela faz? Ela corre para chamar a atenção do leão, para poder salvar Davi. Porque líder de verdade se sacrifica para que seu liderado não morra. Entende? Quer ser o maior no reino do céu. Maior para o reino do céu é aquele que mais serve. É aquele que mais serve. É aquele que tem o prazer em servir. Costumo dizer, num restaurante, quem é maior? O cliente ou o garçom? É o cliente. O cliente fica o quê? Sentado. De pé fica quem? O garçom. Quem está de pé aqui? Mas tem muito pastor que tem a noção totalmente errada. Ele fala assim, porque eu sou de pé, eu sou maior. Não. O de pé é o menor, porque ele é o que serve. Por isso que vai ter um dia no céu, que nós nos assentaremos, e o próprio Senhor irá nos servir. Porque Ele é o nosso modelo de liderança. Quero dizer que eu amo a cada um de vocês. E tenho a certeza absoluta, irmãos, que nós vamos ter um 25. Um 25, não é 26 não, é 25. Nós teremos um 25 extraordinário. Extraordinário. Nós vamos colher muito fruto desse trabalho que a gente está fazendo. Nós vamos colher muitos frutos desse trabalho que nós estamos fazendo. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, irmão, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Estourei 11 minutos. E a gente faz uma oração boa e a gente vai embora para casa agora. Igão, não sei se Ziel sabe, né? Mas o pessoal do louvor, se tu olhares, Senhor. Ih, Igor já fala logo o negócio. Si bemol, eu ia falar si bemol, mas aí eu. Vamos fazer essa canção e a gente termina? Vamos? Vamos, coisa fofa. Vou chamar o pastor Wanderson para cantar. Só dá o tom, Igor. Isso. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará. Diga isso. De bom. Mais um desejo. Mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Canta, igreja. Dá-me um Coração igual. ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
Lindo, lindo. É o que nós queremos, Jesus. Um coração servidor. Queremos uma liderança servidora, Senhor. Uma liderança que seja excelente, mas que seja uma liderança servidora, Pai. Que ame de acordo com o teu amor. Que perdoe com o teu perdão, Pai. Faz assim. Leva-nos agora em paz, cobertos com teu sangue. Que a gente tenha uma noite de paz, de descanso na tua presença, em nome de Jesus. E você diga amém.